Dia, minha irmã. Vamos lá? Vamos orar primeiro. Senhor, graças te damos porque estamos aqui, Pai. Com o intuito, ó Deus, primeiro reunidos como igreja do Senhor. Isso é resultado da ação do Senhor em nossas vidas. Segundo, Deus, para estudar a Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor Deus, que foi escrita há 2000 anos atrás, Senhor, mas que continua gerando vida na vida de todos aqueles que te buscam. Continua falando aos nossos corações. Nos traz os ensinos, ó Deus, que precisamos receber através do estudo dessa casa. Os mesmos que o Senhor quis trazer àqueles irmãos ali naquela época. No nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja na condução de todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estudar esse período agora, essa revista, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus. Ok? A lição de hoje é uma lição panorâmica. Nós vamos ver, fazer uma sobrevoada, olhar assim a carta de Hebreus por cima, vendo os detalhes, né? Como ela está dividida, quais são os assuntos e tal. A partir do próximo domingo, aí começa a estudar os subtemas, né? Que a carta apresenta. Hoje nós vamos ver vários subtemas, né? Só visualizar. Então vamos ver o que foi a carta, quem escreveu, por quê, qual e para quem escreveu, né? Qual a mensagem para nós hoje, né? E a partir da semana que vem nós vamos estudar mais detalhadamente, entendendo a mensagem do Senhor. Para a semana não viu, mas você vai gravar, eu vejo. E então vamos estudar a carta aos Hebreus, né? O título da lição: Exaltação ao Filho de Deus. Quando terminarmos de estudar a lição de hoje e as demais que nós vamos ver, nós vamos perceber que o autor estava exaltando a Jesus. Mas por que ele teve que exaltar Jesus? Para aqueles irmãos. Nós vamos entender isso aí, né? Quem é hebreu? A carta é aos hebreus. Sim, mas não é judeu? Não é israelita? É para quem mesmo? É para os hebreus? Que é hebreu? Não é judeu? Não é israelita? Jesus não era judeu? E o que é hebreu? Pronto. Essa dúvida eu tive também lá atrás. E a gente tem que buscar as respostas. O que é hebreu? Todo mundo sabe que é Abraão, né? Abraão. Depois de Abraão vem quem? Isaac, foi isso? Depois de Isaac, Jacó. Depois de Jacó, Israel? os 12 filhos. Foi isso? Israel? Os filhos, né? Até aqui tudo bem, né? É. Até aqui tudo bem. Vai melhorar que Márcia vai chegar. Olha, chegou. Poesia, perdão. Não sabe, né, Márcia? Perdão, atraso. É verdade. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Antes de Abraão, entre Noé. Ah, é. Antes de Abraão foi Noé. Sem filho de Noé. É. Tem várias gerações aqui. Aqui, teve um descendente de Noé, que teve um dos filhos se chamou Sem, e um dos filhos se chamou o filho do filho. Pronto, É chegou José, pois é. Chegou aí também. Vai ter que vir todo mundo pra cá. Já chegou. Pronto. Então, depois de Noé teve 3 filhos. Um dos filhos se chamava Sem. Por isso que o povo hebreu, o povo judeu é chamado de semita, porque é originado do filho de Sem, filho Sem de Noé. Depois de Sem teve filhos. E teve filhos.
Um desses descendentes se chamava Ebi. Depois de Ebi, um dos descendentes de Ebi foi Abraão. Os descendentes de Ebi se chamaram hebreus. Abraão era hebreu, descendente de Ebi. Então Abraão, quando chegou em Canaã, começou a andar ali, e depois veio Isaac, eles eram os hebreus, descendentes de Ebi, que é descendente de Sem, que é descendente de Noé. Então hebreus vem dessa época, até chegar no Egito. Quando chega no Egito, Jacó, com seus filhos, porque Jacó soube que recebeu a notícia que José estava vivo. Então José diz: vem, meu pai. E Jacó estava com seus outros 11 filhos. Então já os seus filhos já tinham filhos. Eles já somavam mais de 70 pessoas. Jacó, filhos e netos, e as esposas. Quando Jacó entra no Egito, aí o Egito chama Jacó e sua descendência de os filhos de Israel, porque Deus tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Então quem chega agora, ele não chama eles de hebreus. O Egito chama aquele pessoal que entrou de os filhos de Israel, os filhos de Jacó. E Jacó já não era mais chamado Jacó, agora é Israel. Então já Israel, anteriormente chamado de Jacó, chega com seus filhos. Quem chegou aí? Israel com seus filhos. Os filhos de Israel. Por isso que lá, você vai chegar ali a partir de Êxodo, você só vai ver o Egito chamando os filhos de Israel. Os filhos de Israel. E aí o nome da nação passa a ser chamada de Israel. Aí vem, quem nasce em Israel é israelita. Então entendemos o que é hebreu, a origem do nome, e entendemos o que é israelita. E essa é Miriam. E o que é judeu? Israel não se dividiu? Isso aqui é Israel, mapa, viu? Isso aqui não era. Israel não se dividiu, norte e sul. Sul não era Judá, a principal. Quem era descendente da tribo de Judá era judeu. O norte desapareceu, que a Síria destruiu, extinguiu. E todo mundo passou a ser chamado de judeu. Daí veio o nome judeu. Só depois, em 1948, na reunião da ONU, Israel voltou a ser chamado Israel, foi reunificado, e todo aquele que nasceu em Israel é israelita. Isso é história. E precisamos entender, saber para poder entender melhor o fluxo das coisas que acontecem. Então o autor está escrevendo aos hebreus. Mas por que não botou Ademã, já que naquela época se chamava todo mundo judeu? Por que não botou hebreus? Porque a intenção era buscar aquela história lá em Abraão. Abraão foi o pai do quê? Vai dar fé. Da fé. A intenção do autor foi buscar a história da fé dentro do povo dele. Entenderam? Por que não chamou aos judeus, aos filhos de Israel e aos hebreus, o nome mais antigo? Porque ele queria restaurar que todo mundo fosse voltar lá atrás e rever a história da fé. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Quem escreveu a carta? Não se sabe. Alguém escreveu? Não se sabe. Durante algum tempo se presumiu que foi Paulo, mas o estilo de escrever de Paulo não bate com a escrita. Paulo que escreveu? Não.
A escrita de Paulo, o estilo de Paulo, a maneira de Paulo escrever não bate com a maneira como foi escrito. Você pega o original de Paulo não bate com o original de Hebreus. Ok? Ele não sabe assim quem escreveu a carta. Ele já fez. Não escreveu, quem escreveu a carta? Dos Hebreus. Há presunções. Poderia ter sido Mateus. Mateus era judeu. E você pega o Evangelho de Mateus, ele escreveu muita coisa aos judeus dentro do seu Evangelho. Mas o estilo também não bate. E quem foi? Mas se presume nomes. Deus. Lucas. Bom, Lucas não era judeu. A maneira como o Hebreus foi escrito era de alguém que vivenciava aquelas coisas. Não era só que conhecia, mas vivenciou. Então, tira Lucas. Os nomes prováveis, o nome provável que acaba sobressaindo é o Barnabé. Quem? Barnabé. Que é o nome do Paulo. Ok? Mas quem garantiu que foi Barnabé? Não. Uma coisa a gente sabe. Era alguém que dominava a língua grega, naquele tempo precisava conhecer a língua grega. Era homem, o estilo foi masculino. Conhecia profundamente o Antigo Testamento, conhecia tudo. Principalmente quando ele está falando do Velho Testamento, para o judeu, é a Torá. O que é Torá? O Pentateuco. O Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então ele conhecia profundamente isso aqui. Entendeu? Profundamente. Conhecer o quê? Não é só de saber a teoria, não. Ele viveu aqui. Ele participou daqui. Então ele era um judeu autêntico. Né? Esse que escreveu pastoreava. Ele conhecia as vidas para que ele estava escrevendo. Então ele não estava escrevendo aleatoriamente. Ele não estava escrevendo para quem lê aí, não. Ele sabia que ia ler. Outros poderiam ler, poderiam, mas naquele grupo específico iria ler. Era muito inteligente. E de uma linguagem erudita. Isso. Por isso que achavam que era Paulo, né? Isso. Porque o estilo parece bastante. O estilo Paulo de trata de assuntos semelhantes, agora o estilo no original difere muito de Paulo. Não, o Né? estilo cultural, eu quero dizer, Ah, assim, de sim. muita cultura. Muita cultura, muito conhecimento. Essa pessoa que escreveu conhecia bem os apóstolos. Na carta ele mostra que conhecia os apóstolos. Então ele conviveu diretamente com os apóstolos, mas não conviveu diretamente com Jesus. Pegaram? Conheceu os apóstolos, mas não conviveu diretamente com Jesus. Então ele veio depois. E ele conhecia Timóteo. Ele cita Timóteo ao final. Bem? Então essas são as pistas que temos sobre isso aqui. Data e local em que foi escrito. Data e local. Mas não, desculpa, porque eu não entendi o que você falou desse antes sobre a questão de Abraão, porque eu só me atentei à fé, mas eu não atentei. Então, pelo que você falou aí, queria voltar ao retorno da fé. Desculpa, porque eu não me peguei, não. Não passei ali. Não, e a gente vai voltar isso aí, mas o que ele quer? Ele conhece bem o Pentateuco. Ele está escrevendo a carta aos Hebreus. O miolo da carta é ele falando das coisas tradicionais do judaísmo que estão no Pentateuco. Mas o que ele quer que você entenda é que o partido, o início do que ele vai falar está lá na fé, não no Pentateuco. O Pentateuco se cumpriu. Foi bom, foi prático, foi Deus que colocou, mas chegou uma hora que não é mais o Pentateuco, não é mais a lei, não é mais o ritual, não é mais o sacerdócio seculariano, não é mais isso, não é em geral pela fé. Entendeu? Então por isso que ele começa lá aos Hebreus, ó, porque até lá o pela fé da lei, é aquela fé. Mas vamos voltar a falar disso aí. Eu gostei daquele resuminho que você colocou no grupo da EBD, porque dá justamente uma visão bem geral no sentido para que foi escrito esse livro. Data e local que foi escrito. Data e local.
presume-se que foi escrito em Roma. Presume-se que foi escrito em Roma. Por quê? Porque na própria carta, está lá em Hebreus 13, 24. Os da casa da Itália te saúdam. O que é a casa de Itália? Na época, Itália era Roma. Né? Então ele está dizendo, quando se fala isso, tanto Paulo também fala a mesma coisa, Pedro e tal. Os da casa de fulano te saúdam, ou seja, onde estava, quem estava ao redor dele. Né? Que data? Isso foi rápido. No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída. O Império Romano, cansado das rebeldias dos judeus, cansado das intrigas em termos de, como é que se chama, pequenas guerras, grupos armados de judeus atacando comboios romanos, criando dificuldades, rebeliões. Cansou. Chegou uma hora que cansou. Cercaram Jerusalém, até Jerusalém, cercaram Jerusalém, e depois de um tempo de cerco, foi muito tempo, entraram. Quem não morreu de fome lá dentro, porque foi muito tempo, houve desespero. Jesus profetizou isso, que haveria esse tempo, e muitos desejariam a morte. Tem um texto lá, mas não tem agora não. E os romanos entraram com gosto de sangue. O general entrou, esse general depois virou imperador. Destruiu tudo. Quando os babilônicos, 600 anos atrás, antes disso aqui, destruiu Jerusalém, eles queimaram, quebraram as portas, aquele negócio, mas foi um dano que dava para reparar. Os romanos não. Para você ter ideia do templo, eles tiraram pedra sobre pedra. Não ficou uma pedra no templo no lugar. Só o templo. Porque a raiva deles, a indignação deles é justamente a movimentação religiosa. Não ficou escombros no templo. Esdras e Neemias, quando voltaram, foi Esdras, foi Neemias que construiu, quem construiu foi o Zorobabel. Fez a reconstrução. Esdras veio para inaugurar de novo o ritual, as cerimônias, ele restabeleceu. Ele tinha que ser um sacerdote. E ele era escrito. Então os romanos destruíram tudo. Então a carta aos Hebreus foi escrita antes disso aqui. Presume-se que lá pelo ano 60, 62, antes disso aqui. Ok? Então ele teria citado. Antes da destruição. Antes da destruição. Agora, qual o período? Presume-se que foi mais ou menos isso aí. Na minha Bíblia aqui, a gente foi entre 70 e 75. Para quem? Para os hebreus. Que hebreus? Que hebreus? Irmãos, vamos pegar aqui. Para quem foi escrito? Cristãos que eram judeus. A pessoa nasceu, era judeu, nasceu como judeu, mas se converteu ao cristianismo. Só que em Jerusalém não houve perseguição, quando o evangelho começou a crescer, e muitos foram embora. Muitos foram embora para Roma. Por quê? Porque era a cidade da época, era São Paulo da época. Vamos para lá porque a gente vai reconstruir a nossa vida. Roma era a maior cidade comercial, tudo que você pudesse imaginar. Então muitos foram para Roma. Quando chega em Roma, no ano 50, mais ou menos ali, o imperador, que parece que é Adriano, o imperador Adriano, angustiado por algumas coisas que estavam acontecendo em Roma, atribuíram aos judeus e expulsou os judeus. Os judeus foram expulsos de Roma umas 3 vezes. Essa foi uma das maiores expulsões que eles tiveram. Expulso, você sai daqui. E tiveram que sair. E os cristãos no meio, sofrendo agora porque era judeu também. Era cristão, sofria dos judeus por ser cristão. Os judeus não aceitavam ele, depois eles se tornaram cristãos. E agora são perseguidos também, porque além
uma atrás da outra. Então, todo esse contexto de sofrimento já perdeu quando saiu de Jerusalém. Chega lá, não é expulso da sinagoga, não pode viver na sinagoga, não pode conviver com os irmãos judeus, com os conterrâneos judeus que estão lá, porque já não aceitam você, porque você agora é cristão. E por ser cristão, você vive uma vida dentro de um contexto social que você tem que renunciar, você não pode se misturar com certas coisas, você tem um padrão de vida diferente. Aí as pessoas que vivem do jeito que quer, lhe rejeitam porque você é um diferente. Então estamos sofrendo uma série de coisas que traziam sofrimento. Além das perseguições, sofrimento. Então ele escreve a carta aos Hebreus, a irmã Leal chegou, arranje um lugar para ela. Então ele escreveu para esses cristãos judeus que estão dentro desse contexto. Qual é o propósito? O autor identificou que a perseguição e o sofrimento estava levando aqueles irmãos que estavam sendo objeto dessa carta à tentação de retroceder para o judaísmo, à incredulidade, ao desânimo, a desistir da caminhada cristã. A exortação é que perseverem e sejam fiéis. Esse é o teor da carta. Hoje nós estamos vendo uma sobrevoada da carta. A partir do próximo domingo nós vamos ver assuntos específicos. Hoje é dando um voo em cima da carta, um voo panorâmico, né? Hebreus 1, 1 a 3, quem pode ler? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Na carta, o que o autor está querendo fazer? Ele vai fazer, principalmente, muitas comparações, nós vamos ver muitas comparações, hoje vamos apenas pontuar, contrastes, botando um e o outro, você agora faça o contraste de um para o outro, você vê a diferença. De personagens, de eventos que foram importantes na história do povo hebreu, na história do povo israelita, na história do povo judeu. Mas qual é o objetivo dessas comparações? Que esse público de cristãos de origem judaica entendam que Jesus é superior a tudo e a todos. Tudo que aconteceu na nossa... vamos nos colocar aqui, eu sou judeu, escrevendo a esse grupo de judeus cristãos. Irmãos, tudo que aconteceu na nossa história até hoje, Jesus é superior a tudo. Jesus é maior que tudo, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que o tabernáculo, Jesus é maior que tudo, irmãos. Vocês querem recuar para quê, irmãos? Para o quê? Para aquilo que é inferior ao que vocês receberam. É essa exortação que o autor está fazendo. Jesus é superior a tudo e a todos. Então, quando você recua da fé cristã, você está retornando para um inferior, para o que não tem mais sentido na tua vida, para o que não te dá mais vida. Ele também exorta a permanecerem fiéis a Jesus até o fim. Irmãos, vocês estão sofrendo perseguição, vocês estão sofrendo as aflições em função da opção que vocês fizeram de fé pelo Senhor. Mas perseverem até o fim. Perseverem até o fim, porque só em Jesus dá eternidade. Fora de Jesus não tem eternidade. Perseverem, permaneçam. E o autor mostra a grande dúvida da época. E isso perdurou durante séculos. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é mais um profeta. Jesus não é um sacerdote. Jesus não é mais um estudioso. Jesus não é um simples mestre que esteve aqui. Jesus é o Filho de Deus, com letra maiúscula. Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus que esteve entre nós.
Então ele está alertando, vocês têm que entender isso. Ele é superior. Persevere na fé. Porque quem esteve aqui foi o Filho de Deus. Um F maiúsculo. Amém? E aí ele parte para comparar Jesus. E ele começa pelo texto que a gente leu. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes. Deus falou. Ele está dizendo, Deus falou para a gente. Deus falou para nós. Muitas vezes. Muitas vezes. Quantas vezes Deus falou, irmãos? Muitas vezes e de muitas maneiras. Falou aos nossos pais, ou seja, aqueles que vieram antes de nós. Antes de nós. Chegou Joel, mas chegou Milena. Tem lugar ali, tem lugar cá. E se quiser, pode ficar em pé também. Falou aos nossos pais, os Senhor nossos que antecederam a gente, os nossos reis, os nossos patriarcas, os juízes, falaram. Quem? Os profetas, Deus mandou os profetas. Deus usou muita gente, usou diversas formas, falou muitas vezes, falou a Israel. Então Deus não deixou de falar. Deus sempre falou. Jesus é superior. O que ele está dizendo? Jesus é superior a todos eles. Pega o maior profeta que você possa imaginar na Bíblia. Jesus é superior. Não que Deus quer diminuir ninguém, mas o que ele mandou agora, top, né? Ele agora foi o Filho de Deus. E ele agora que está falando. Parece, acho que ele fala que é o resplendor da glória de Deus. Esse que veio é herdeiro de tudo do Pai. Porque quem herda não é o servo, quem herda é o Filho. Ele é o Criador do mundo. Ele não veio aqui apenas olhar o mano de Deus e não um anjo, não. Ele veio ver o que é dele. Vocês têm que entender isso. É esse Jesus que esteve conosco. Ele é o resplendor da glória de Deus. Resplendor da glória de Deus. Deus é o sol, Jesus é os raios desse sol aqui na terra. Jesus esteve aqui como se fossem os raios do sol. Você quer ver Deus? Olha lá, olha Jesus lá. Quem olha para mim vê o Pai. Eu sou resplendor da glória do meu Pai. Aqui na terra. Concluindo, não há Deus separado de Jesus, nem Jesus. É isso que o autor está mostrando aqui. Quem era Jesus? E aí ele prossegue as comparações. Hebreus 1, de 4 a 6. Alguém está aí? Fé tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Essa comparação está no capítulo 1 e 2, que nós vamos estudar depois de outra aula, certo? Vamos descer mais a fundo. Mas o que ele quer dizer aqui, que precisamos entender, na tradição do judaísmo, porque cada religião tem suas tradições, o judaísmo tem suas tradições. Então, na tradição do judaísmo, quem entregou as tábuas da lei a Moisés foram os anjos. Baseado em quê? Em Deuteronômio 33, 2. Quem quiser abrir aí para ler, pode ler. E Moisés, quando subiu ao Sinai, lá em cima, os anjos vieram e entregaram a Moisés. Então, na visão do judaísmo, houve uma cerimônia de entrega e que os anjos vieram e entregaram a lei a Moisés. Deuteronômio 33, 2. Então o autor está tocando em uma das bases da tradição do judaísmo, da tradição da religião dos judeus, da religião anterior deles. Né? Pode ler? Pode. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes
alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Então eles criam dessa forma. Então ele está mexendo na tradição arraigada do judeu. E o que ele quer dizer com isso? Os anjos vieram e entregaram a Moisés o quê? A lei, a Torá. A lei, Moisés e a Torá. Os anjos vieram entregar a lei. O que é que ele está dizendo, o autor? Quem veio nos trazer essa última mensagem de Deus foi Jesus. Jesus é superior aos anjos. E se os anjos trouxeram uma mensagem que teve impacto por tanto tempo na nossa vida, imagine o Filho de Deus vindo entregar pessoalmente uma nova mensagem. É esta que vale agora. Por isso que ele diz o quê? Nestes últimos dias não falou pelo Filho. Então agora a última mensagem, a que vai ficar definitiva, é a dele. Não é mais a dos anjos. Não é mais a lei, agora é a mensagem de Jesus. E vocês querem voltar para essa mensagem que não tem mais validade? Que tem validade enquanto Deus queria que tivesse, mas que a de Jesus que ele trouxe, entregou pessoalmente. Essa que vai valer a partir de agora. Vocês estão recuando para aquilo que não tem mais sentido para vocês. 2, 17, 18. Por isso convém que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu para socorrer aos que são tentados. Depois a gente vai descer isso mais profundamente quando a gente for ver as lições específicas. Mas o que ele está dizendo? O Filho de Deus desceu aqui para entregar a mensagem que agora está valendo para a gente. O Filho de Deus se humilhou. Ele abriu mão de toda a sua glória para vir aqui se fazer um semelhante a nós, para nos entregar a mensagem do Senhor, e viveu essa mensagem junto conosco, para nos mostrar como se deve viver. Olha a autoridade do Filho de Deus, porque os anjos não fizeram isso, mas ele fez. Em Jesus nós vemos tanto a humildade como a glória de Deus. Qual Criador se faria uma de suas criaturas para mostrar essa criatura como viver à vontade, de sofrer as nossas limitações, de entrar dentro da nossa realidade humana e mostrar a gente, dentro da nossa realidade, como é que Ele quer que a gente viva. Então é isso que o autor está dizendo ao Deus. É isso que vocês querem ver. Vocês vão para quê? Hebreus 3, 17 e 19. Mas também se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto. E aqui jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram obedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós vamos estudar muito. Então, além de ler Hebreus, leiam também de Gênesis, principalmente Êxodo até Deuteronômio. Ele cita muito. Hebreus, ele tem um domínio dessa área. Né? O que é que ele está dizendo? Moisés foi o líder que Deus colocou para nos tirar do Egito. Está falando aos hebreus, que foram para o Egito e ficaram escravos. Deus mandou Moisés veio e nos tirou do Egito e nos levou pelo deserto até a terra prometida, que era o nosso descanso. Olha o líder que Deus nos colocou, grande líder Moisés. Mas Jesus é aquele líder perfeito que nos tira do deserto deste mundo, do Egito deste mundo, nos leva pelo deserto, que é essa vida que nós estamos vivendo, nas limitações ainda,
e nos levará a uma terra prometida, só que não é uma terra prometida que vai se desfazer, é uma terra prometida eterna. Esse é o nosso líder, Jesus é o nosso Moisés hoje, nos conduzindo nesse deserto da vida hoje, para nos levar a uma terra prometida eterna. É disso que vocês estão recordando. É disso aí que vocês estão recordando. 4:11. Procuramos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aí ele lembra que no deserto o povo se rebelou. E porque se rebelou, o povo saiu do Egito, foi caminhando, quando chegou na beirada de entrar na terra prometida, se rebelou. De tal forma que Deus diz: agora vocês vão voltar para o deserto. E vão ficar agora mais de 38 anos caminhando pelo deserto pagando. Ou seja, e essa geração que se rebelou aqui não entrará na terra prometida. Não entrará na terra prometida. E não entrará. Saulo, Josué, Caleb. Então o que o autor está dizendo? Irmãos, Jesus é o nosso Moisés, que está nesse deserto nos levando para a terra prometida. Que não façamos igual aos nossos antepassados, que próximo a entrar na terra prometida, se rebelaram a Moisés. E Deus mandou de volta para o deserto: vocês não vão entrar na terra prometida. Irmãos, que não sejamos impedidos de entrar no descanso que o Senhor está nos prometendo, e que não rebelemos diante de Jesus como nossos antepassados se rebelaram a Moisés, porque o Senhor não tem prazer naquele que retorna. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então essa é o contexto de Hebreus. Muitas coisas duras, mas necessárias para ouvirmos, para não cairmos na nossa alma. Nossa alma começar a nos levar, as nossas emoções começaram a nos levar. E a gente é vítima de tudo, vítima de todos. E começa a renunciar aquilo que é precioso, que é o Senhor na nossa vida. Foi um momento da nossa vida que a gente passa por adversidades, vários problemas. Normalmente passamos vários problemas. Mas se não nos apegarmos a Deus, ficar o joelho, orar e buscar a presença dele constantemente, ele tem que entender que o nosso Deus, ele sofreu da cruz do Calvário, derramou seu sangue precioso por nós. Por que nós, seres humanos, não podemos passar por essa diversidade? É isso que o devemos. Nós temos É que isso que a Carla está falando. confiar nesse Deus. É isso aí, mano. O sentido da carta é isso aí. Buscar a presença do Senhor. Amém. Somos Hebreus gratos, né? 5, de 1 a 3. Hebreus 5, de 1 a 3. Alguém pegou aí? Hebreus 5, de 1 a 3. Porque todos somos sacerdotes, tomando dentre os homens e construindo a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Leio também Hebreus 7, 26 a 28. Porque convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Amém. O que é que ele está se referindo? Ele está referindo ao sacerdócio segundo a linhagem de Arão. Os sacerdotes eram da linhagem da tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, Deus escolheu a linhagem de Arão. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E a partir dali, todos os sumos sacerdotes seriam escolhidos. A partir da linhagem de Arão. Aí veio o filho dele. E aí um dos filhos do filho foi, e assim foi a sequência até aqui. Então tinha que ser da linhagem de Arão. O que é que ele está dizendo?
A linhagem de Arão é uma linhagem humana, falha, que quando vai ao ritual, à cerimônia, antes de pedir perdão pelo pecado do povo, ele primeiro, o sacerdote, pede perdão pelo seu próprio pecado, para que ele possa entrar e pedir perdão pelo pecado do povo, aí ele vai ser consumido. Isso estava na lei. Aí ele está dizendo que Jesus é aquele que não precisou fazer sacrifício pelo seu pecado, porque ele não tinha pecado. Amém. Esse é o Jesus que nós seguimos, o Jesus perfeito. Ele não precisou. Jesus não é da linhagem de Arão. Aí a gente vai estudar algo que desperta muita curiosidade. Jesus era da linhagem segundo Melquisedeque. Nós vamos ter uma lição para estudar sobre isso. Quem é Melquisedeque? Por que Deus estabeleceu isso? Davi profetizou que o Messias seria da linhagem, seria sacerdote e rei segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus fala bastante disso, no capítulo quase todo ele fala sobre Melquisedeque. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Por que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque? Porque Melquisedeque era superior ao patriarca. Então ele estava entregando a alguém que ele era superior em termos de autoridade espiritual. E quem era o Melquisedeque? Fica para a lição que a gente vai. Cenas dos próximos capítulos. Então ele está falando o quê? Do sacerdócio. O sacerdócio que Jesus veio implantar. Um sacerdócio santo, puro, moralmente impecável, diferente de Arão. É para esse sacerdócio que vocês querem voltar. Sair do sacerdócio impecável, que uma vez se sacrificou e foi suficiente. Vocês querem voltar para aquele que o sacerdote tem que se sacrificar primeiro por ele, para ele poder agora sacrificar pelo povo? É para isso que vocês querem recuar? É interessante que Deus deixa tudo muito claro, né? Ele primeiro ensina, primeiro dá todo o processo de direção, para só então abrir o porquê que existe o sacerdote, o porquê que aconteceu tudo, para um fim, para mostrar que o perfeito, o puro, o imaculado, completamente certo de tudo é o próprio Filho. A Bíblia toda é a revelação de Deus. Conclui com Jesus. A revelação perfeita de Deus através de Jesus. A Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Mas depois a gente fala sobre isso. Já está passando a hora, sim? Hebreus 9, 11 a 14. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não foi por mãos, isto é, não desta criação, nem com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha é esparzida sobre os imundos, os sacrifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ele está aqui falando dos sacrifícios, dos holocaustos. Quem quiser estudar Levítico, é um grande livro para ser estudado. É só sobre sacrifício e holocausto. É aquele livro, quando a gente está lendo a Bíblia, quando chega em Levítico, meu Deus, eu vou ter que ler isso mesmo. Mas quando você vai estudar Hebreu, você vê todo o sentido de Levítico. Aí você vai entender porque o autor está se referindo aqui a Levítico. Boa parte é Levítico. Os rituais, o sacrifício. Então ele está dizendo, foi instituído o sacrifício, uma vez por ano por todo o povo. Mas cada um que cometeu pecado pode trazer e fazer o sacrifício individual também. E assim se calcula. Só na Páscoa. Só na Páscoa. Olha como eu digo. A Páscoa é o quê? Mais uma semana de festas. Só na Páscoa. Pegando ali a época de Jesus. Em torno de 1 milhão de ovelhas ou cardeiros foram sacrificados.
Páscoas houve? Quantas festas houve? Quantos sacrifícios houve ao longo de séculos? Quantas ovelhas, carneiros, outros tipos de animais que havia previsto na lei foram sacrificados? Aí ele está dizendo o quê? Jesus veio e o único sacrifício perdeu a necessidade de qualquer outro sacrifício. Glória a Deus. O sacrifício dele é único e eterno. Vocês querem voltar para uma coisa que tem que ficar fazendo sacrifício a vida toda e você nunca caminha para o perdão de Deus? Você nunca se sente perdoado por Deus? Jesus já pagou o nosso preço. Glória a Deus. Vocês querem voltar para isso, para a falta de perdão, para a dúvida se eu fui perdoado, para os sacrifícios desnecessários agora? Jesus fez o último, o único e último sacrifício. O sacrifício eterno. Amém? Amém. É muito assunto, mas a gente vai ver aí nas próximas oportunidades. Hebreus 10, 35 a 38. Não rejeiteis, pois a vossa confiança que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. O que é que ele está falando? Glória a Deus. Perseverança na fé. O objetivo da classe. Perseverem na fé. O que é perseverar? É manter. É o que? É continuar. É persistir. É não desistir. É ir para frente. Está doendo, mas eu vou para frente. Está sofrendo, mas eu vou para frente. Não está fácil, mas eu vou para frente. Está doloroso, mas eu vou seguir em frente. Glória a Deus. Porque o que está me prometido lá na frente é eterno. E vai me tirar de todas essas limitações. De todo esse sofrimento. Isso é perseverar. Então ele está exortando a perseverar na fé. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Bem, o que ele faz? Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho. O que ele está dizendo? Ele está olhando para o passado. Ele termina o capítulo 11, lembrando o quê? Você se lembra de Abel? Morreu pela fé. Você se lembra de Enoque? Foi transladado pela fé. E ele vai, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e ele faz a lista que a gente já conhece no capítulo 1. Venceram pela fé. Tiveram vida fácil? E no final, além de dizer o nome, no final ele diz: e muitos foram cerrados ao meio, e muitos foram crucificados, e muitos foram jogados aos leões, e muitos foram isso, e muitos foram... Ele disse, todos venceram pela fé. Todos venceram. Então ele cita testemunhos. Olhem para as pessoas que venceram pela fé. Vencem pela fé. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que ele está dizendo? Jesus é o nosso alvo, é o nosso foco, é o nosso modelo. É Jesus. Não é meu projeto. Não é meu sonho. Não é minha vontade. Isso aí. Glória a Deus. Não é qualquer coisa. Meu foco é Jesus. Olhando para Jesus, o autor e aquele que vai mostrar o fim da minha fé, aonde eu vou chegar pela fé. É Jesus. Então não recue de Jesus. Não recue de Jesus. Amém. Esse é um panorama da carta aos Hebreus. Confesso que eu estou muito entusiasmado, porque eu nunca estudei Hebreus com a profundidade que eu estou estudando agora, então vamos estudar. Que conclusões nós tiramos? Como está a caminhada cristã de quem está perto de nós ou sob a nossa liderança? O autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus,
Está preocupado com isso? Como está a caminhada cristã de quem está perto de nós ou sob a nossa direção? Eu conheço Jesus com profundidade, ao ponto de dizer que Ele é o autor e consumador da minha fé. Eu conheço Jesus de tal forma que nunca desistirei dele. Jesus existe em minha vida. Em Jesus vimos a humildade e a glória de Deus. O Criador veio e se fez um de nós. E quando se fez um de nós, se tornou servo de nós, em obediência ao Pai, para nos resgatar. E vimos a sua glória, a glória do Filho de Jesus. Nesta vida, Jesus é o nosso Moisés, nos levando nesse deserto para a terra prometida. Assim chegamos, ou murmuramos, nos rebelamos, nos indignamos, sentimos falta da cebolinha do Egito, do melão, mesmo tendo chicotada, mas não sinto saudade lá. Jesus é o nosso Moisés, que nos leva nesse deserto da vida, essa vida, para a terra prometida, que é a terra. Amém. Jesus é que me faz alcançar o perdão de Deus. Jesus é o caminho da nossa reconciliação com Deus. Ou aquele povo que ia voltar para a linhagem de Arão, o sacerdote segundo a linhagem de Arão, para tentar alcançar o perdão de Deus através do intermediário. Jesus é o único agora e perfeito intermediário entre eu e meu Deus. Só Jesus. É o único mediador. Então Ele é que me faz alcançar a reconciliação com Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não quer mais ir ao Pai? Jesus é que me faz alcançar o perdão de Deus. Não mais o sacrifício, não mais penitência. As indulgências, não muito sobre a indulgência agora. O contexto que se deu, como é que surgiu isso? É tenebroso a falta de conhecimento da palavra e da vontade de Deus, como faz surgir aberrações nos meios religiosos. Mas é Jesus que me faz alcançar o perdão de Deus. Porque Ele na cruz pagou o preço. Jesus morreu a minha morte, na minha cruz, pelos meus pecados, no meu lugar. Onde é que eu vou achar isso na linhagem de Arão, que alguém faça isso? Só Jesus. E não podia ter pecado. Jesus é a revelação final do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Deus falou muitas vezes, de muitas formas, e agora? Falou pelos profetas, falou de um jeito, falou até, usou anjos para trazer mensagem. Mas agora Ele falou através de Jesus. A revelação de Deus é progressiva. Quando você pega de Gênesis e você vai vendo Deus se revelando gradativamente ao homem, vai abrindo a revelação para nós conhecermos quem é Deus. A revelação é tão progressiva, e chega em Jesus. A partir daí não tem mais que Deus mostrar para a gente. Jesus é a última revelação. Suficiente. Glória a Deus. Não precisamos saber de mais nada. E precisamos aprender, tá? Se vivemos 10% do que Jesus ensinou, glória a Deus. Glória a 1% do é um desafio. Então Jesus é a última revelação de Deus. Aqui foi progressiva, aqui interrompeu. Não há outras revelações. Ou há um segundo Filho de Deus no planeta. Para quem irei? É isso que o Paulo pergunta. Para quem vocês irão, caso vocês se afastem de Jesus?
Essa é a pergunta que nós vamos fazer. Vamos ler juntos isso aqui? É difícil a vida terrena seguindo Jesus, mas não existirá vida eterna com Deus longe de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, descansar. Vamos para o Senhor levar. Irmãos, é tremendo meditar nessas coisas do Senhor, na palavra do Senhor. Porque primeiro tem que trazer para nós que está aqui, para a gente poder transmitir para os irmãos aquilo que o Senhor nos deu. Para não virar uma coisa, entre aspas, religiosa. O que é religiosa? Repetitiva. Tem um padrão, uma fichinha, um slide, sei lá o quê. O esquema que cada um quiser usar. Então eu não posso deixar que vire isso. Aí tem que compartilhar aquilo que Deus trouxe para a gente. Esse é um desafio para quem é professor de escola bíblica. Meditar. Ler Hebreus, ler Levítico, ler Deuteronômio, ler Gênesis, ler Números e entender essas coisas aí, para poder entender o contexto que a carta do autor estava escrevendo para aqueles irmãos. Por quê? Quando eu entendo, dentro do contexto dele, ele está lá escrevendo aos irmãos, eu que acompanhei a vida dele, olha gente, vocês estão recuando, não desistam, Jesus é isso. Quando eu entendo a motivação que está por trás dele, a palavra que Deus deu para ele passar para aqueles irmãos, quando a gente entende isso, a gente entende que Deus está falando conosco também hoje. Sim. Deus está falando conosco também. Aleluia, glória a Deus. Meu justo, estava em Hebreus, meu justo viverá pela fé. E aquele que recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu estou recuando de Jesus. Se eu recuo de Jesus, eu vou para quem? A gente mesmo perguntou? Para quem? Iremos nós. Só o Senhor tem falado também. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos pela palavra que vem de trono da tua graça. Louvamos, Senhor, porque vem do teu coração. Vem do teu coração diretamente para o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a internalizar essa palavra em nossas vidas. E no dia a dia, Senhor, perseverarmos, Senhor, para um dia estarmos com o Senhor eternamente, Senhor. Porque Jesus é o nosso Moisés, Senhor. Nos leva daqui, Senhor. No meio de tantas dificuldades, limitações, lutas, guerras, Senhor Deus, tantas coisas, Senhor Deus. Oh Deus, ilusões da vida. Mas nós queremos estar com o Senhor, Pai. É estar nos passos de Jesus. É ver Jesus como nosso líder, como nosso mestre, como nosso Senhor, Pai. Porque Ele nos leva a Ti, nos leva à reconciliação contigo, nos leva a alcançar o perdão com o Senhor, Pai. Nos dá a vida eterna com o Senhor. Louvamos o Teu nome por isso. Abençoa nossas vidas, fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Glória. Vamos tirar a foto? Tirar a foto.